Rússia atacou o maior porto de exportação de grãos da Ucrânia durante a madrugada. O bombardeio aconteceu perto da fronteira com a Romênia, país membro da OTAN, que acionou 2 jatos. Volodymyr Zelensky conversou com a CNN e fez um apelo por mais armamento. Vamos falar com o nosso analista de internacional, Américo Martins. Américo, mais uma vez aí a infraestrutura ucraniana sendo atacada pela Rússia e vem esse apelo de Volodymyr Zelensky, preciso de armas, de uma guerra que se estende sem qualquer perspectiva de um acordo de paz. O quanto que os apelos de Volodymyr Zelensky ainda podem ecoar entre as lideranças internacionais junto a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos? Vai ser difícil o presidente Volodymyr Zelensky conseguir todos os interceptadores de mísseis que ele precisa e que ele vem pedindo, não necessariamente por uma má vontade dos aliados ou do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas sim por uma demanda enorme por esse tipo de armamento, não só na Ucrânia, que vem enfrentando a Rússia há mais de 4 anos e usando muito os interceptadores do sistema Patriot, por exemplo, mas também, claro, por conta da guerra no Oriente Médio. Os Estados Unidos e os países aliados que também usam esse sistema Patriot usaram muitos desses interceptadores para tentar conter os ataques do Irã. O presidente Volodymyr Zelensky deu essa entrevista à CNN e fez esse pedido dando inclusive números praticamente exatos. Ele disse que se ele conseguir 5% de todo o estoque de interceptadores do sistema Patriot que os Estados Unidos têm, ele conseguiria neutralizar a Rússia e conseguiria fazer com que os ucranianos sobrevivessem ao rigoroso inverno que vai começar a se aproximar. O Volodymyr Zelensky já está pensando daqui a 6 meses. Ele sabe que os russos vão se aproveitar do inverno e vão se aproveitar da falta desses interceptadores para aumentar o número de ataques com mísseis balísticos. Os russos já vêm fazendo isso. O mês de julho foi o mês com o maior número de vítimas mortais com os ataques russos entre os civis, justamente porque a Ucrânia não tem como se defender. O presidente Volodymyr Zelensky também falou que se esse número aumentasse de 5% para 10% de todo o estoque que os Estados Unidos têm, ele conseguiria neutralizar completamente esses ataques com os mísseis balísticos e de cruzeiro da Rússia. Mas é muito, muito difícil que ele aumente significativamente o número desses interceptadores, por essa dificuldade que eu passei. Os Estados Unidos estão usando muito desses interceptadores e utilizaram muito nos últimos meses na guerra contra o Irã. Para você ter uma ideia, Carol, o Centro de Estudos Estratégicos Internacional, ele estima que os Estados Unidos usaram praticamente 65% já do seu estoque de interceptadores na guerra com o Irã e que hoje os Estados Unidos teriam menos de 850 desses interceptadores. É muito pouco e é um armamento que demora muito para ser feito, é muito caro. Vai ser muito difícil que a Ucrânia consiga isso. Os ucranianos pediram, inclusive, para os Estados Unidos para que o presidente Donald Trump concedesse uma licença para que a Ucrânia fabricasse os interceptadores lá na Ucrânia mesmo. Mas isso vai ser também muito difícil porque são armamentos sofisticados, tem muitos segredos militares e provavelmente os Estados Unidos vão ver com muita cautela a entrega desses segredos mesmo para um país aliado como a Ucrânia. E só para complementar, Carol, com relação aos ataques ao porto de Ismail, é um porto que fica no rio Danúbio, muito próximo da Romênia, como você disse, é o principal porto para a exportação de grãos por via fluvial pela Ucrânia. A Ucrânia tem utilizado isso muito desde o início da guerra. Durante os últimos dias, a Rússia também atingiu vários navios no Mar Negro, que eram navios ucranianos que tentavam também exportar os grãos. É um ataque da Rússia contra interesses econômicos dos ucranianos, que também atingiram recentemente depósitos de grãos da Rússia. Nós estamos falando de 2 países que produzem muitos grãos, como por exemplo o trigo. Se nós tivermos um embate muito mais violento com relação a isso, é possível inclusive que a gente tenha um impacto no preço desse produto, como nós tivemos também no início da guerra em 2022. Mas vamos ouvir um trechinho do que disse o presidente Volodymyr Zelensky nessa entrevista à CNN, quando ele faz esse apelo para que os ucranianos tenham mais interceptadores de mísseis balísticos. Are you out of interceptors now? Do you have none left? No, I will explain you how it works.
So this year we have 2.5 times less interceptors than we had in 2025. First, Russia has 2 times more ballistic missiles per month than they had before. We pay 100% to Americans. I have the package from the United States and then my personal involvement. It doesn't work other way. A gente está falando aí de um conflito que já dura mais de 4 anos e os apelos que ainda vêm por parte de Volodymyr Zelensky. A gente segue acompanhando, claro, com o Américo Martins, trazendo atualizações e também análises sobre o conflito no leste europeu.